Ele, mesmo assim, mesmo ele querendo muito aqui a gente quis criar, mesmo a gente programando a outra gravidez, na verdade, na hora do vamos ver, era eu que fazia as coisas. Sempre. Bom, o tema de hoje é um tema que a gente já tá querendo falar há bastante tempo, e que inclusive muitas mulheres cobraram a gente para que a gente falasse sobre isso. Mas como só eu tenho filhos, a Paty e a Thaís não têm, a gente quis trazer duas mulheres que fossem muito bacanas e que tivessem... Que sorte a nossa! Grandes histórias para compartilhar com a gente. Então a gente trouxe a Gi e a Fabi, que são casadas com filhos. O primeiro tema que a gente queria compartilhar com vocês é a questão da regulamentação de visita. Que a gente tem 3 situações bastante distintas. A Gi tem uma relação bastante rígida com relação a essa regulamentação de visitas, por conta de uma série de fatores. A minha é um pouco mais flexível, mas a gente também tem algumas coisas importantes para a gente colocar com relação a problemas e vantagens dessa flexibilidade. E a Fabi, que tem Total livre. Total livre. Sempre e que foi. É muito curioso, porque inclusive Sim. Ele vai e frequenta a casa da Fabi. A gente se dá melhor agora, óbvio, do que quando morava junto. Então, se tá todo mundo feliz, vamos ficar felizes com os filhos. Sim. A lógica seria... Vamos ficar felizes com os filhos. Talvez seja isso. Talvez nem todo mundo esteja feliz e por isso que ainda não chegou. A gente continua brigando pelas mesmas coisas. Assim, a gente sempre brigou. Mas a gente continua brigando pelas mesmas coisas, mas melhorou a relação depois que a gente se separou. E melhorou a relação com as meninas. Por isso que é free total. Então, ótimo. o acesso dele à minha casa, o acesso dele às nossas vidas, porque elas moram comigo, é total. Isso acaba tendo que frequência, Fabi, dessas visitas, mais ou menos? É sazonal. Sazonalmente? Não, às vezes diariamente. Às vezes ele vai vê-las todo dia. Agora ele está na minha casa, por exemplo. Acabei de saber que ele está na minha casa. Então, assim, não importa, ele as vê a hora que elas combinam, e já há muito tempo isso. A hora que elas podem, daí ele vai, ele vê, eu chego. A gente tem uma boa coisa relação. do interesse também, né? E da idade. Então, quer dizer, ok ele com as meninas, não importa. A gente já viajou, eu e as meninas, e ele foi nos encontrar. Separados. E ele foi nos encontrar no lugar. Mas eu não consigo, por mais que se fale, mas é que eles já estão bastante tempo separados, eu não consigo imaginar essa Então, na verdade, situação. Inicialmente, a minha ideia era justamente essa. Sem ter dia fixo, sem ter horário fixo. E infelizmente a outra parte começou a abusar. Tocava campainha, não interfonava, entrava simplesmente na minha casa. Não é bem assim, né? Até o dia que ele entrou e começou a pegar um monte de coisa no banheiro, e o meu filho mais novo olhou pra mim e falou assim: mamãe, papai tá tirando tudo da nossa casa. Aí eu parei. Entendimento da criança. Exatamente. Então, assim, eu acredito que a idade também tenha influenciado. A hora que eu vi que isso tava machucando meu filho, o pai tava tirando coisa da casa dele e ele não tava entendendo por quê. Aí eu falei: não, basta. Existe um limite entre o respeito. Olha, dá licença, eu posso entrar na sua casa porque é a minha casa. É a casa dos meus filhos. Sim, ele é o pai. Sim, mas espera aí um pouquinho, né? Se ele não consegue pensar nos filhos, penso eu. E aí eu tive, infelizmente, que entrar com uma medida para regulamentar as visitas. Porque também nas visitas que a gente tinha combinado dele levar as crianças para passear e tudo, ele não cumpriu. As crianças ficavam ansiosas, né? Não entendiam o porquê. Cria uma expectativa, Exato. Né, na criança. Eu acabei envolvendo tudo isso, pegando pra mim, e a outra parte não pegou. Eu acho que essa coisa da visita, pra mim, eu vejo muito como... eu acho que mesmo durante o casamento, pra mim sempre foi muito claro, o homem sempre ajuda. Né? Alguns ajudam mais, outros ajudam menos, mas ele sempre vem com ajuda, mas a responsa é nossa. E quando vem a separação e que o filho fica com a mãe, isso fica ainda mais crítico, porque o cara tem a vida dele, ele precisa cuidar da vida dele, ele precisa levar a vida dele. Se existe alguma intercorrência onde um dos dois não pode, ele falou assim: olha, esse eu não posso.
se o homem não pode, se o pai não pode, não adianta a mulher não poder. Mas eu acho porque é ela que vai ter que mas resolver. Sim, mas eu acho que nesse meio tem uma coisa que eu acho que é importante, porque eu já vivi isso, eu já fui essa criança. Mas quando eles se separaram, o meu pai ficou 9 meses. Como o problema dele era a minha mãe, às vezes esse problema desvia e cai no filho. Sim. Então, quer dizer, tudo que era feito era para atingir a minha mãe e atingia tudo que era feito comigo. Atingia a minha mãe. A flecha vai no lugar certo. Então, eu acho assim, que se dar bem, você já elimina 70%. E deixa eu só colocar uma coisa aqui importante. O fato da mulher, da mãe, se dar bem com o pai, não significa que nem a mãe e nem o pai estão com interesse no outro. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Exato. Vocês podem ser amigos e não terem mais interesses de relacionamento. Os meus pais estão há 30 existe, anos gente, separados. pelo amor de Deus, isso é real, existe e acontece. Essa coisa que fala, homem pode ser amigo de mulher e não sei o quê. Não sei, mas mãe e pai estão separados, eles vão ser amigos, gente. Pelo amor de Deus, isso ajuda demais a vida. Deixa eu falar, a minha ideia inicial, quando eu conversei com os meus filhos, quando eu pedi pro meu ex-marido, vamos conversar com as crianças, o que eu falei pra eles foi exatamente isso. Nós continuaremos a ser os melhores amigos. Infelizmente, eu não pude cumprir essa promessa. Porque a outra parte acabou usando isso para benefício próprio e não é justo, né? Porque eu também tenho minha vida, eu fico 24 dias por mês com eles, 26, né? E ele 4 dias e nem assim ia cumprir o combinado. Mas não adianta você forçar se dar não, bem. Você tem que se dar ou não. Né? Também tem isso. Se não, o homem parece que só tica, né? A cada 15 dias ele ticou, cumprir a função, ticar. Isso não é pai. Na minha concepção, não é pai. E se ele não pode ticar naquele final de semana, ele te avisa, ó. Não pode. E ok, né? Exato. Não, mas aí eu tive que ser dura. Porque começou a ser frequente. Frequente. E aí eu tive que falar, não, você não pode, Separou, você se vira. Porque é a sua responsabilidade, eles têm que estar com você. Então, mais ou menos é o certo. O ideal seria conversar e cada um ter um bom senso. Sim. Então, eu comecei a falar, não, se eu assumir tudo pra mim, isso vai virar rotina. Deixa eu fazer uma pergunta que pra mim é muito... Assim, eu entendo, é a maioria, né? A gente tá falando a realidade da maioria. A gente tá falando aqui da regra. Sim. Eu sou exceção. Mas a dúvida que eu tenho como você deixa 48 horas seus filhos com a pessoa que você não confia? Porque talvez você confie mais no seu vizinho do que nele. Olha só, eu precisei... entender que isso foi uma questão muito de terapia, entender que isso não cabia a mim. Existem responsabilidades, existem papéis que a gente tem que assumir. Se eu for assumir o papel do outro, eu não vou viver. E eu não vou conseguir ser feliz. Mas é difícil. Isso foi um trabalho. E a Paula me acompanhou esse ano. Meu filho mais velho teve depressão. E isso foi um trabalho assim, feito meio em conjunto. Comigo e com meu filho, pra gente conseguir lidar com isso. Então, uma coisa que eu acho interessante quando a gente fala de guarda, a questão cultural a mulher, se o cara não tá interessado, por que você não se vira, larga a mão dele e se fode pra cuidar das suas crianças, porque quem teve essas crianças foi você? E na verdade, aquilo foi uma decisão em conjunto. O cara, na hora que ele estava fazendo aquela criança, ele estava adorando aquele momento, tanto quanto a mulher. Consciente daquilo que estava fazendo. Consciente daquilo que estava fazendo. Por que quando os dois se separam, ela tem que se virar, se ele for abrir mão da criança, pra dar comida, fazer tudo e cuidar daquela criança, e o cara, ele não pode ser cobrado por fazer o papel de pai. Então é uma coisa que... não é quando se separa. É a vida inteira. Antes. É a vida inteira. Antes de se separar, não é o cara ainda não se tocou. Desde que nasce. Desde que nasce. O
Você tem que dar E não conta é de quando tudo. nasce, porque eu tenho uma que não é da barriga. Sim. É do coração. Sim. É mesmo quando você chega e fala, vamos criar esta pessoa, vamos, óbvio que vamos. Eu confio nele muito ainda. Eu ainda posso dizer que eu confio muito nele, eu admiro ele. É uma pessoa que eu gosto. Ele, mesmo assim, mesmo ele querendo muito aqui a gente quis criar, mesmo a gente programando a outra gravidez, na verdade, na hora do vamos ver, era eu que fazia as coisas. Sempre. E isso não quer dizer que ele não seja um pai interessado, ele é muito interessado. Mas era assim, quem ganha mais? Os dois trabalham, quem ganha mais? Você. Mas ela quer você. Mas onde está o celular do pediatra? Ele está em que celular? No meu. O celular do ginecologista, o celular do psiquiatra, o celular da professora particular. Está em que celular? Tamanho. Antes já era assim. Então esse é um problema antes, é no casamento. Porque se já era assim, por que você quer que mude do dia pra Não é no noite? casamento, É verdade. é na educação. Antes do casamento. Mas então, já era assim, né? Não vai mudar depois que separou, né? Vai piorar. Vai piorar. Se já estava errado antes, só tende a piorar, não melhorar. Mas eu acho que assim, o grande lance que eu acho que era legal a gente falar, a gente tem, óbvio, homens que agem de forma diferente, Sim. que assumem de Sim. fato a responsabilidade. Eu acho que isso a gente também tem ciência, a gente tá falando de uma realidade que infelizmente é da maioria, mas a gente sabe que existem caras super bacanas. Muito. Conheço homens Muito que parceiros. têm a guarda. Homens que têm exato. a guarda. Inclusive, têm a guarda. E que lutam por ela. Exatamente. Então isso Faz também questão. é real. Mas eu acho que se a gente for olhar para essa maioria, onde a responsabilidade, né, de assumir o cuidado da criança, no caso, né, a gente está falando especificamente de visitas, né, de quando a criança está com a mãe ou quando está com o pai, e que o pai às vezes, né, não cumpre essa regularidade e acaba sobrando pra gente, para que vocês tentem, né, homens e mulheres, ter uma relação mais amigável, né? Tenta uma proximidade. De novo, proximidade de pai e mãe, de crianças, ou de casais separados, não tem nada a ver com relacionamento. Não. Pelo amor de Deus. Sejam amigos, de fato. Ou, no mínimo, se não querem, Se se respeitem. não dá pra chegar numa amizade, se respeitem. Sejam... Como dois adultos. Se colocar no lugar do colocar no lugar do outro, entendeu? Mas Acho que isso que a deixar- Giovana tá falando dos 26 dias, eu nunca tinha feito essa conta, mas é real. São 26 dias A pra gente fica gente. 26. Eles ficam 4. Eles ficam 4. Eu acho isso tão ridículo, gente. Mas é fato, E assim, né? nesses Então- 4, às vezes não tem espaço. Olhe pra isso. Nesses 4, eu quero ir pro show, quero ir pra não sei aonde, quero... Oi. Eu não posso. Né? Ou mesmo que seja um trabalho. Isso que eu ia falar, mesmo Sim, que seja uma Seja trabalho. É não é ajudar, Ser é pai. fazer o papel que se propôs. É isso. Eu vou ser pai, Mas ok? esse Você papel seja pai. ainda é nebuloso. Sim. Esse papel ainda não é definido. É definido, pode ser definido no dicionário, pode ser definido como a gente acha que a sociedade Culturalmente pensa. ainda não é. Culturalmente não é um papel Não é definido. mesmo. Eu falo por. é eu mesmo. sou mãe de 2 meninos, a Paula também mãe de 2 meninos. Então, por favor. Então, Não, eu tô fazendo Por eu favor. tô fazendo o meu papel. Ótimo, Eles por favor. têm a mesma função que eu, eles têm a mesma função da organização da casa. Eles sabem que eles têm o papel deles Mas- e eles não questionam. Eu fui criada, minha mãe, do mesmo jeito que me criou meu irmão. Ele sabe cozinhar do mesmo jeito que eu aprendi. Nas férias tinha assim, hoje você lava o quintal, hoje vai fazer o arroz, hoje vai lavar o banheiro, hoje você vai passar roupa. Os dois sabem fazer a mesma coisa, mas eu sei que é exceção. Sabe por É, quê? isso sim. A maioria das pessoas machistas são as mulheres. Eu acho que é Porque uma elas que criam mensagem. esses homens que são machistas e que têm essa postura ridícula. Eu acho que a nossa mensagem é pedir pra todo mundo pra repensar e ver como é que a gente consegue mudar E isso. homens, se vocês querem ser pais, estão se propondo a isso, repense. Se vocês vão ser pai, definitivamente. Repense. Realmente, se é pra ser pai é 4 dias no mês, então não seja pai. Não É se verdade. proponha isso. Ser Porque pai não tá atrelado a casamento. Exato. casamento, sem dúvida, você simplesmente é pai, sendo casado ou não sendo casado. Se você quer ser pai durante 4 dias, não seja pai, porque você é responsável. Padrinho. Seja qualquer outra coisa, menos pai. Né? Beleza, gente. Entendido? Fechou. Combinado? Então tá bom. Eu acho
acho que o recado foi dado. Foi. Obrigada, Gi. Obrigada, eu que agradeço. Mas bom demais ter Adoramos. vocês com a gente. Bom. Curtam, compartilhem. Somos só Compartilha, ajuda a gente nessa campanha. Não, mas é que a gente ficou aqui tão quieta, depois a gente começou a falar, né? Exatamente, mas... Então compartilhe, por favor. Curtam, compartilhem. Gente, YouTube. Por favor, YouTube. YouTube! Beijos, até a próxima. Beijo.